Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, gente, minha arvoreta de rosas tá linda. Hoje eu quero mostrar rosas lindas para vocês. Quero plantar uma flor num vaso também, porque a flor da minha mesinha já passou a época dela e eu coloquei aquela flor roxa lá bem linda, que é a ametista, que eu já quero mostrar para vocês. Mas quero plantar uma florzinha nova para colocar lá. E também quero fazer um bolo pra gente comer aqui no jardim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Essa semana choveu muito, gente, deu muita chuva, chuva muito forte, mas apesar da chuva, as rosas estão bem bonitas. Ainda tenho bastante rosas para mostrar para vocês, mas eu achei que ia estragar, porque a chuva era muito forte. Até a outra rosa que eu tenho ali, gente, quebrou uns 2 galhos e tava cheio de botões, mas muito bonita aquela rosa, é um tom de rosa bem clarinho. Mas apesar da chuva, olha só, tem bastante flores e tá bem bonito ainda o jardim. Então essa aqui é uma arvoreta de rosas que eu tenho, olha como ela tá alta, gente, tá enorme e tá carregadinha de rosas. Tem bastante botões ainda para abrir. Mas é uma rosa bem forte, que choveu bastante, gente, não quebrou nenhum galho, eu fiquei até com medo, né? A outra que eu tenho ali quebrou, mas bem resistente, ó, apesar da chuva. É uma rosa de flores bem dobradas, olha só. Tem vários botões abrindo, bem perfumada. Essa minha rosa aqui é a Noblesse, o nome dela é Noblesse, ó, tem mais botões aqui para abrir. Olha, ela tá bem alta. As flores da Bougainville também pesaram bastante com a chuva, ó. Elas estão... Para entrar aqui no pergolado tem que se abaixar um pouquinho, já mostro para vocês. Mas olha que linda. É uma rosa bem dobrada. Olha só, bastante rosas. Deixa eu mostrar de longe para vocês. Tá bem alta. Olha que bonita que tá. Aqui é o capim do Texas. Essa noite não choveu, porque se tivesse chovido, o capim do Texas estaria todo no chão. Só caiu um orvalho, ó. Caiu pouca chuva, ficou meio molhado. Mas essa semana deu uma chuva muito forte. Essa aqui é uma rosa na cor coral. Essa aqui até que quebrou o galinho, ó. Quebrou o galinho aqui, eu apoiei ela aqui, para não ter que retirar. Mas tem bastante botões aqui para abrir também, ó. Tem um aqui. Tem mais aqui. E essa é a frente do pergolado, olha só. Com a chuva vai pesando os galhos, né? Da Bougainville. E pra gente entrar aqui embaixo do pergolado tem que se abaixar um pouquinho. Mas tá bem cheia de flores ainda. E, gente, já tá cheio de folhas ali pra me limpar novamente. Semana passada eu fiz uma limpeza com vocês aqui, rocei a grama, juntei as folhas e olha só. Tá cheio de folhas novamente, mas jardim é assim, né? Essa aqui tá tão linda, a gente tem que mostrar pra vocês. Essa aqui é a Pentas. Olha só, que vaso bonito de pentas. Esse aqui é um vaso de barro, que eu coloquei um vaso de plástico dentro e plantei a pentas. Daí a gente pode fazer rodízio, né? Quando ela parar de florescer, eu posso colocar outra flor aqui no lugar dela. Mas tá muito bonita, né? Ela dá esses cachos aqui, ó. Ela é conhecida também como estrela do Egito. Olha que linda. Eu tenho dela também na cor vermelha, na cor de um rosa mais escuro. Muito bonita. Mas essa é a que tá mais bonita. Olha só a arvoreta de rosas por esse lado. Até a cor combina um pouco, né? Com a da Bougainville. Olha que linda. Essa aqui já tem que cortar. Já tá velhinha, já tem que cortar. Eu quero mostrar outra rosa pra vocês, gente, que é linda. Só que por causa da chuva ela quebrou em torno de uns 2 galhos e um galho tava cheio de rosas. Mas tem ali 2 galhos com rosas ainda que eu quero mostrar pra vocês. A cor dela é muito bonita, é um rosa bem romântico. E essa aqui, ó, essa minha outra arvoreta de rosas tá cheia de botões, já tá começando a abrir os botões. Olha só, então logo logo vamos ter aqui essa arvoreta aqui cheia de rosinhas, bem bonitinha. Porque tá carregada de cachinhos
de botões, cachinhos de rosa. Mas a que eu quero mostrar pra vocês é a outra que tá aqui desse ladinho, ó. E tem um rosa assim bem clarinho, um rosa bem delicado, muito bonito. Apesar da chuva, ainda tá bonito. Tô filmando bem cedinho, tem só o barulho dos passarinhos, o canto dos passarinhos. Tá bem calmo, bem gostoso pra ficar aqui atrás. Deixa eu mostrar essa outra arvoreta pra vocês. Como é bonita as rosas, gente. Eu gostei muito dessa cor. Essa aqui já tá mais velhinha e choveu bastante, ela perdeu um pouco da cor. Olha que bonita. Mas tem bastante botões aqui pra abrir ainda, ó. Mas olha só a cor. Isso que eu plantei há pouco tempo. Então, quando ela estiver mais forte, vai ficar bem bonito aqui atrás dessa minha mesa, né? Olha essa que linda, gente. Essa aqui tá a cor bem certa dela mesmo. Não pegou tanta chuva, já abriu há pouco tempo. Olha que bonitinha. É um rosa, assim, bem delicado, né? Eu amo esse rosa. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Ela fica aqui perto da minha mesinha, ó, de jardim, que é branca. Então, quando ela estiver bem forte, bem bonita, vai ficar bem redondinha, cheia de rosas, de um tom bem romântico, bem clarinho. Vai ficar bonito, né? Olha que linda, gente. Eu amei essa cor. O que vocês acharam desse tom de rosa clarinho? Muito legal, né? Eu gosto bastante. Essa rosa aqui é a Hans Gonoen. Linda, linda. Olha como esse meu caminho tá bonito, gente. Apesar de estar tudo molhado, né? Olha como tá bonito. E com essa arvoreta de rosas aqui bem na frente, já fazendo a entrada do caminho. Logo, logo aquele arco lá vai estar cheio de rosas. Eu plantei uma rosa vermelha e outra lilás naquele arco de rosas lá. Tem uma flor muito bonita lá, puxada para um roxo, que eu quero mostrar para vocês. Tá bem bonita também. Olha só, enfeitando o arco. Então esse aqui é o meu caminho de jardim, com a minha arvoreta aqui bem, marcando a entrada do jardim. Eu tenho algumas torênias também plantadas aqui no chão. Esse caminho aqui, gente, é só os pisantes e a terra. De vez em quando tem que limpar, tem alguns matinhos ali. Aqui eu tenho a torênia branca. Olha que bonita. Torênia branca. Tem a sálvia azul aqui. O capim eu podei e de repente vou mudar o capim de lugar, porque ele ocupa muito espaço aqui. E fica até tampando um pouco dos pisantes. E é tão bonito assim, né? A gente poder ver os pisantes bem certinho. Olha só que bonito. Apesar de ter alguns matos que tem que limpar também com essa chuvarada que deu, gente. Cresce bem rápido, né? Aqui eu tenho uma... Como é que é o nome dessa aqui que eu esqueci agora? Uma perpétua. Olha que bonitinha. Ali tem outra torênia bem escura. Um roxinho. Que cor é essa aqui, gente? Quase um azul, né? Bem escuro, olha que bonita. Mas tá acabando já a época das torênias, logo, logo, né? Elas vão morrer, porque são flores de época. Mas aqui está muito bonita aqui, essa aqui, ó. Que é o gengibre azul. Só que esse aqui que eu tenho aqui é puxado para um roxinho. Mas olha que legal que ficou marcando, né, do ladinho desse arco. Deixa eu mostrar de longe para vocês verem. Olha só que legal, que bonito que ficou. Deixa eu aproximar. Bonito, né? O gengibre azul é muito bonito, gente. A floração dura bastante tempo. Deixa eu mostrar de pertinho. Eu tenho um ali mais bem azul. Esse aqui é puxado mais para um roxinho, para um lilás. Mas olha que bonito. Aqui do lado, essa aqui vai florescer agora no inverno. Olha como ela tá grande. Ela tá alcançando 2,10 m. Eu acho que é essa altura que tem esse pergolado. Mais ou menos isso. Olha que enorme, gente. Vai encher de flores vermelhas. Vai ficar lindo. Do ladinho tem a borboleta azul. Tem alguns cachos de flores, mas eu tava olhando, ela tá cheia de cachinhos. Tá formando um monte de cachinhos novos. E essa flor realmente parece uma borboletinha. Olha que bonita. Quando eu vi ela pela primeira vez na internet, gente, eu fiquei maravilhada com essa flor.
Que perfeição! Olha só, tá se formando vários cachinhos aqui, ó. Olha só, vai encher de borboletinhas. Aqui tem mais alguns que já tá acabando a floração. Olha que bonitinha. Essa é a borboleta azul. O nome científico dela é Rhoteca miricoides. Aqui tem bastante ainda para abrir. Aqui, gente, tá se formando a sementinha dela, olha só. Essa aqui é uma sementinha que tá se formando. Quem faz a polinização aqui é a mamangava. Aqui no meu jardim e dá sementes. Nunca plantei, né, a sementinha, mas dá sementes. Então, gente, eu vou plantar uma flor no meu jardim agora nesse vasinho aqui. Eu já tinha torênias aqui em cima dessa mesa, vocês lembram? Tava linda, gente, tava enorme. Mas já acabou a floração dela, já acabou a época dela. Porque é uma planta de época, e ela acabou ficando feia, eu tive que tirar. Eu cultivo ela nesse vasinho, cultivava nesse vasinho. Dei uma lavadinha nele, por dentro não lavei muito, tá um pouquinho sujo ainda. Eu tinha manta bidim e tinha pedrinhas, gente, só que agora eu tô sem a manta bidim. Então eu só vou colocar a terra mesmo e a torênia eu quero tirar aqui do meu jardim, que eu tenho aqui no meu canteiro, que tá bem bonita. Quero tirar pra colocar aqui, porque agora, gente, não... Agora já é difícil em cidade pequena ter flores de época, né? Então vai começando a esfriar, fica mais difícil ainda. Então quero colocar uma terra aqui, quero plantar torênias, quero tirar ali do jardim e mostrar pra vocês, tá super bonitinho, quero colocar aqui nesse vasinho. E deixa eu mostrar esse canteiro pra vocês. Eu já sei que eu já mostrei várias vezes, mas tá tão bonitinho, gente. E daqui a pouco vai parar de florescer, né? Daqui a pouco chega o frio, elas vão parar de florescer, mas tá tão bonitinho. Agora tá tão carregado de flores que eu tenho que mostrar pra vocês. Tá lindo, gente, o meu caminho aqui, ó. Tá uma gracinha esse caminho. Tá cheio de flores amarelinhas, bem delicadas, pequenininhas. E tem bastante torênias ali, é dali que eu vou tirar a torênia para plantar aqui no vasinho para deixar em cima da mesa. Porque eu quero colocar a ametista, gente, quero colocar a ametista no chão. Que eu deixo ela aqui nesse cantinho no chão, do lado da azulzinha. Falar nisso, a azulzinha tá maravilhosa. Depois eu mostro ela para vocês, tá linda, gente, carregadinha de flores. Então eu quero mostrar também as flores do meu canteiro ali, que tá muito bonitinha. Então, olha só, esse meu caminho, ele tá completamente fechado de flores. Tem vários tipos de flores, inclusive torênias aqui. Eu quero tirar uma mudinha de torênia aqui. Essa aqui tá no vaso também, ó. Pra mostrar pra vocês. Mas essas amarelinhas ali tão maravilhosas, gente. Tá bem carregadinha de flores. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Olha só. A que eu mais acho bonitinha é essa, gente. Olha só que linda. Essa aqui é conhecida como botão de ouro. Vocês conhecem essa florzinha? Se conhece, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu acho que é um pé só. Essa aqui, gente, tá enorme esse pezinho. Olha só que gracinha. Carrega de flores. Tá sobrando bem pouco espaço aqui. Tem mato aqui pra me arrancar também, ó. Tá sobrando bem pouco espaço aqui pra passar nesse caminho, ó. Tem que cuidar pra não pisar em cima das flores. Mas eu gosto assim, gente. Eu acho linda essas flores pequenas, né? De um tamanho pequeno, assim. Num canteiro. Acho muito bonito. Essa amarelinha aqui, essa aqui é a lantana pendente ou lantana de Montevidéu. Muito bonita também, mas essa amarelinha aqui, essa aqui, como se diz, roubou meu coração. Olha só. Deixa eu filmar assim pra mostrar pra vocês. Olha que lindinha. Essa aqui, como eu contei pra vocês, eu pedi uma mudinha do colégio do meu filho, porque lá tinha um canteiro enorme, gente, dessa florzinha aqui. Eles me deram uma mudinha, mas depois ela solta a sementinha e como ela se propaga. Se deixar, ela toma conta do jardim. A torênia que eu quero tirar para plantar no vaso é essa aqui. Eu não sei se eu vou conseguir tirar ela. Logo, logo acaba a floração. Eu sei que ela tá bonita aqui, mas logo, logo vai acabar a floração, porque tá acabando, né? Tá terminando a época da torênia. Então eu quero colocar ela no vaso. Mas muito bonitinha, né? Tem o branco aqui também, ó. A branquinha. E essa rosa mais clarinha. Então eu vou tentar tirar ela daqui.
Mas com a chuva ela tava mais bonita, mas como choveu muito, até que ela não tá tão bonita, mas tá uma muda bem grande. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar. Saiu junto com rabo de gato. Tem bastante rabo de gato plantado aqui também, mas eu acho que eu consegui tirar a muda inteira, gente. Acho que vai dar certo. Então agora eu vou tirar essa flor enorme daqui. Tá grande, né, gente? Se tem uma planta que eu indico pra vocês terem no jardim, é a ametista, que a floração dura bastante tempo. E é linda, né? Olha o efeito que dá aqui em cima dessa mesa. Mas eu cultivo ela aqui do chão, do lado da azulzinha, que fica muito bonita também. Não é fácil tirar, é bem pesadinha. Depois eu quero mostrar pra vocês como fica, que fica muito bonita. Deixa eu arrumar direitinho. Quero ver se faço mais vasos de ametista, porque eu amei, gente. Ela fica linda aqui no jardim. Essa aqui eu fiz de galinhos também, de outra ametista que eu tinha. Eu já tenho outras mudas que eu plantei ali também. E olha, pega super fácil. Essa mesa tá suja, eu vou ter que dar uma limpadinha nessa mesa também, porque com essa chuvarada tem um monte de flores grudadas aqui. Tá feio. E aqui veio com flor rabo de gato grudada. Eu quero ver se... Deixa eu ver o que eu faço pra tirar. Eu vou ter que cortar, porque se eu arrancar, eu vou tirar a terra da torênia. Daí vou estragar. Eu cultivo a ametista aqui do lado da azulzinha. Olha que bonita. Aqui pega uma meia sombra, pega sol no final da tarde. Lá para umas 3 horas da tarde pega sol aqui. E aqui eu tenho essa linda aqui em cima desse pedestal, que é a azulzinha. Olha só, gente, como ela tá carregadinha de flores hoje, como ela tá bonitinha. Ela tem a flor bem azul mesmo, bem azulzinha. Olha que linda. Outra planta que eu quero mostrar pra vocês, que vai florescer agora, entre maio e junho, é essa aqui, gente, olha só. Ela tá carregada de botões, é a Ipomeia rubra. Olha os botões dela, tão pequenininho ainda. Aqui tem bastante, ó. Então logo logo vocês vão ver essa trepadeira aqui. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Vai ficar coberto com flores cor-de-rosa aqui nessa minha parede. Vai ficar lindo. Ó, então aqui fica a ametista, azulzinha. E aquela minha outra flor azul ali, que é o gengibre azul. Deixa eu tirar uma flor da azulzinha pra mostrar pra vocês. Comparar com o gengibre azul. Deixa eu pegar uma florzinha dela aqui. Vou estragar uma florzinha. Ó, o gengibre azul é bem azul também. Deixa eu ver. Olha só a cor. Parecida a cor, né? Esse aqui é o gengibre azul. Aquela... Eu tô gaguejando, gente. Que feio. Eu mostrei pra vocês... o outro gengibre azul que eu tenho, mas é mais puxado para um roxinho, né? Esse aqui é mais puxado para um azul mesmo. Olha que bonito. Tá cheio de flores ainda. Essa é uma planta também que floresce durante bastante tempo. Olha só o passarinho cantando, que bonitinho. Aqui tem mais, ó. Tem mais, que lindo esse gengibre azul, gosto bastante. Então essa minha trepadeira aqui tá muito bonita, cheia de botões. Logo logo vocês vão ver ela carregadinha de flores. Flores cor-de-rosa. O cenário de fundo hoje eu vou deixar as flores azuis aqui. Vou filmar pra vocês verem as flores azuis que eu tenho aqui. E eu vou ter que cortar... Tem que cortar porque eu tenho a flor rabo de gato que veio junto aqui, gente. Olha só.
Mas não vou, eu vou tentar não arrancar, porque senão vai estragar o torrão aqui da Torene. Mas eu tenho bastante rabo de gato aqui no jardim também, uma forração bem bonita. Deixa eu pegar a terra agora. A cor que eu tinha aqui antes era uma Torene mais escura. Esse aí é um rosa mais clarinho. O certo era colocar a pedrinha e a manta bidim, mas gente, eu tô sem manta bidim, então eu vou colocar só a terra mesmo. Acho que eu vou colocar umas pedrinhas. A pedrinha tem bastante aqui. Deixa eu escolher uma maior aqui do chão. Porque o furinho do vaso é bem grande também. Deixa eu colocar umas pedrinhas aqui. As pedrinhas já ajudam. Essa flor torênia, depois que você tem uma vez, você vai sempre ter no jardim, porque é uma planta que dá muita semente, gente. Próximo ano o jardim fica cheio. Cheio de mudinhas. Ai, eu acho ela tão bonita para cultivar em vaso. O ano que vem eu quero ver se cultivo bastante torênias em vaso. Ela fica muito bonita. Fica enorme, gente. Vocês lembram do meu vaso que eu tinha aqui em cima dessa mesa? Lindo, lindo. Tava enorme. Mas com essa chuvarada, ela acabou não resistindo. Acabou morrendo. Mas não foi por excesso de água. Foi porque ela já tava acabando a época dela e a chuva acabou estragando um pouquinho mais. Espero que esse aqui dure um pouquinho, ainda dure bastante tempo. Espero que ela se adapte bem aqui. Terra com cuidado para não quebrar, ó. Já quebrei um galinho. Olha só o canto dos passarinhos, estão bem felizes. Bem faceiro. O que vocês acharam desse meu fundo com flores azuis aqui? Bonito, né, gente? Então já tá pronto, agora é só limpar essa mesa aqui que tá suja. O certo era pegar uma mangueira e esfregar com uma esponjinha. Agora é só molhar a torene. Ficou bonitinha, né? Já é uma muda bem grande, preenche bem o vaso. Eu gostei bastante. Antes de fazer o bolo, eu vou ter que limpar essa mesa, gente, tá horrível. Já varri aqui um pouco esse paver, aqui caiu terra aqui também. Mas por causa de muita chuva, colou muita flor aqui que caiu e agora terra, né? Então vou ter que lavar. Senão não vai dar pra fazer o café aqui. Feio, feio. Eu coloquei um pouquinho de sabão em pó. Só sabão em pó e água mesmo. Não coloquei água sanitária para não manchar a roupa. Depois eu vou enxaguar com a mangueira. Vou esfregar um pouquinho com a esponja. Mas fazia bastante tempo que eu não lavava essa mesinha. Eu acho que a outra vez que eu lavei foi com vocês. Faz meses já. Faz bastante tempo. Hoje eu não vou fazer aquela limpeza bem feita. Vou fazer uma limpeza mais rápida. Senão vai demorar bastante.
vai demorar muito. Mas com a chuva que deu forte, gente, até que o jardim tá bonito. Porque, geralmente, quando chove muito forte, estraga as plantas, né? Mas tá bonito. Agora eu vou enxaguar a mesa, esse barulho que vocês estão escutando é do motor, porque a água, por enquanto, é com o motor ainda. Deixa eu pegar aqui a minha mangueira, fica nesse cantinho. É muita planta, é difícil pegar a mangueira. Aqui já dá. E o Flash apareceu aqui no jardim, né, Flash? Quem não conhece o Flash? Depois eu vou mostrar o Flash. O Flash é um cachorrinho que eu tenho bem pequenininho. É, Flash? Agora é só enxaguar a mesa. Eu não fiz aquela limpeza muito grande, gente. Fiz o básico, pra gente poder comer um bolo aqui à tarde. Vou mostrar o Flash pra vocês, ó. Acho que ele foi fazer arte aqui. Flash? 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 Vamos ver, acho que ele vai vir por aqui. Tá ali ele, ó. Quem quer conhecer o Flash? Esse é o Flash. Ih, foi pro meu pé. Né, Flash? Vamos enxaguar a nossa mesinha. Não foi aquela limpeza, mas tá bom. Próxima vez eu limpo melhor. Não pode fazer café com a mesa suja, né? Tem que ficar limpinha. Aproveitar e vou molhar a torene aqui também. Colocar ela em cima da mesa. Ela vai murchar, no primeiro dia ela vai ficar murcha, daqui a pouco ela vai ficar um pouquinho murcha, mas ela se recupera. O paver é bom que escoa água bem fácil, né? Porque pelos buraquinhos, embaixo tem areia, então seca bem rápido. Essa é a nossa florzinha agora que vai ficar aqui em cima da mesa, enfeitando a nossa mesa. Muito bonitinho. Vou limpar o vaso aqui que tá tudo de terra. Então vamos fazer bolo com milho de latinha, fazer um bolo pra gente comer ali no jardim. Aqui não fica tão claro, é um pouquinho escuro, então a filmagem não fica tão boa. E as minhas gavetas estão fantasmas, gente, estão abrindo sozinha. Tem que trocar essa ferragem aqui, ó, e todas elas estragaram ao mesmo tempo. Acho que eles não colocaram uma ferragem muito boa, porque a outra cozinha que eu tive durou muitos anos e não aconteceu isso. Eu já até pedi pro moço vir aqui trocar, mas ele não veio ainda, então não reparem que elas vão ficar abrindo durante o vídeo. Então eu vou usar 4 ovos, eu vou colocar os ovos primeiro aqui nessa vasilha, para ver se não vai cair nenhuma casca, um pedacinho de casca de ovo. Eu vou usar 4 ovos, uma latinha de milho. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, para ficar mais fácil se alguém quiser fazer. Fica bem gostoso, é um bolo bem simples. E elas não param de abrir.
Não adianta, é uma agonia. Ó, caiu um pedacinho de casca. De casca do ovo aqui, eu vou retirar. Por isso que eu já coloco separado, porque geralmente cai um pedacinho de casca. Mesmo tendo cuidado na hora de quebrar, sempre acaba caindo um pedacinho. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. O milho é bom, né, gente? Tudo que é feito do milho é muito gostoso. Pamonha, eu amo pamonha. Milho frito, vocês já comeram milho frito? Ai, tem uma casquinha aqui que não quer sair. Milho frito é muito bom também. Assado é bom. Bolo de milho é bom. Tudo do milho é bom. Então aqui eu vou colocar 4 ovos. Eu abro a latinha com faca. Como que vocês abrem na casa de vocês? Eu tenho um abridor, mas eu acostumei a abrir com a faca. É mais perigoso, né? Mas eu abro com a faca, gente. Não fica perfeito, mas eu gosto de abrir com a faca. Eu vou colocar com a água mesmo. Vou colocar 2 xícaras de açúcar. Vou colocar 2 xícaras de açúcar. E 1 xícara de óleo. É um bolo bem rápido de fazer. Agora eu vou bater e depois a gente vai misturar os outros ingredientes. Ah, eu tinha esquecido de ligar o forno. Vou ligar o forno, já deixando esquentar. Eu sempre uso um papelzinho para não botar a mão direto aqui e acabar sujando. Então eu uso um guardanapo. Eu vou colocar na potência máxima. Deixa eu ver o que falta aqui. Vou untar essa forma com margarina. Gente, de repente eu faço uns bolinhos de queijo também. Mas esse bolinho de queijo é comprado, eu vou ter que aprender a fazer. Meu marido compra, pronto, vem nos pacotes, muito bom. É um vendedor que vende pra ele lá onde ele trabalha. De repente eu faço uns bolinhos também pra gente tomar um café da tarde. Vou preparar, né? Porque não foi eu que fiz, eles já estão prontos. Então eu vou untar bem com margarina a forma. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais. Pra depois o bolo, olha só, essas gavetas elas abrem o tempo todo. Pra depois o bolo ele soltar com bastante facilidade. Então não tem problema colocar bastante margarina. Senão depois o bolo não solta da forma. Então unta bem com margarina. Daí coloca um pouquinho de farinha de trigo. E o bolo solta com facilidade. Antes eu passava um pouquinho a margarina, daí o bolo não soltava, gente. Eu era obrigada a cortar ele aqui dentro mesmo. Eu enfarinhei a forma e, gente, eu tava esquecendo de colocar o leite. É 1 xícara de leite, vou colocar 1 xícara de leite. E outra coisa que eu esqueci, eu peguei o fermento, acredita que tinha bem pouquinho fermento. Pedi pro meu filho agora no mercado comprar, tomara que ele ache no mercado aqui perto de casa. Senão, não sei como é que eu vou terminar esse bolo. Então, vou colocar 1 xícara de leite. E depois só falta a farinha e o fermento. Vou bater mais um pouquinho para misturar o leite. E agora vamos colocar aqui nessa vasilha.
Espero que ele encontre o fermento, né? Porque sem fermento não dá. Sem fermento não dá certo. Agora eu vou colocar uma xícara de milharina. Depois o resto é de farinha de trigo. Uma xícara bem cheia. E agora vamos mexer. Agora eu vou colocar farinha de trigo. De 2 a 3 xícaras, vamos ver quanto que vai dar. Essa colher não quer parar. A colher quer cair dentro do pote. Não, agora eu esqueci do fermento, é brabo, né? Como pode uma coisa dessa? Eu vou pegar essa outra colher que eu tenho aqui, deixa eu ver. É uma colher de batedeira. Acho que fica melhor de mexer. Eu não tenho batedeira, sempre quando eu vou bater bolo, eu bato com esse garfo de batedeira aqui. Ó, 2 xícaras eu tô vendo que é pouco, eu vou colocar mais uma pra ver. Tá bem líquido. Uma xícara. Vamos ver como que vai ficar. A parte da tarde vai estar pegando sol. Hoje tá dando sol, mas o resto da semana, como eu falei pra vocês, foi de chuva. Mas na parte da tarde pega sol naquela minha mesinha ali. Pega um pouco de sol. Mas o dia tá fresquinho, tá bem gostoso. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Deixa eu ver. Acho que tá bom. Vou colocar mais um pouquinho. Mais uma meia xícara. Então, 3 xícaras e meia. Tá bom. Ele achou o fermento, ainda bem. Eu vou usar uma tampinha dessa aqui, que corresponde a uma colher de fermento. Bem cheia. Sujei toda a tampinha. Vamos misturar. Ainda bem que ele achou, senão eu ia ter que sair à procura de fermento. Já tá me dando vontade de comer esse bolinho. Tomara que fique bem bom. Essa minha forma, acho que é uma forma média, um tamanho médio, mas encheu bem, ficou bem cheinha. Deixa eu pegar uma colher para tirar todo o resto. Olha só, bem cheinho. Então vamos colocar o nosso bolinho para assar. Eu já tô até com prática de fechar essas gavetas. Então agora é só esperar o nosso café da tarde. Eu vou deixar no fogo alto até começar a crescer, depois eu baixo o fogo. Ficou pronto o bolo, eu deixei esfriando. Vamos ver como é que ficou. Cresceu bastante.
Vamos tirar agora da forma, vamos ver se vai ser com facilidade. Uma faquinha, uma colher. Soltou, saiu inteirinho. Gente, eu não tenho boleira. É assim no prato mesmo. Mas ó, ficou bonito. Vamos partir agora. Qualquer panela mancha essa pedra aqui. Já ficou escurinho aqui, daí passando um paninho com sapólio já sai. Já fica branquinho novamente. Tanto farelo que caiu. Então agora vamos partir. Ó, parece que ficou gostoso. Agora eu vou levar ele pro jardim, vou fazer um chazinho para comer com bolo. Então vamos agora provar esse bolinho. Olho de milho. Ver se tá gostoso. Parece que tá bom. Tá bem bom. Tá bem gostoso. Eu gosto bastante desse bolo. Tomando com um chazinho de camomila. Ficou bem gostoso.